Amém. Louvado seja Deus, gratos estamos a Deus. Nossa 65ª live. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade. Nosso objetivo, propósito e finalidade com estas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. A Bíblia como ela é. Não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para falar mal de ninguém, estamos aqui para expor a verdade. Esse é o nosso objetivo, compromisso com a verdade, compromisso com Cristo, compromisso com a sua palavra. Não dependemos de homens, não dependemos de sistemas, não devemos satisfação a homem algum, só devemos satisfação a Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro capital para nós prosseguirmos na obra de Deus. Então, nós não devemos satisfação a nenhum sistema e a nenhum homem. Porque quando ficamos devendo satisfação a homens, então não fazemos a obra de Deus por completa. E o nosso objetivo é agradar a Cristo, fazer aquilo que está na sua palavra. Por isso que às vezes teremos que colocar algumas coisas, citar alguns nomes, porque a gente só quer pregar a verdade para você, pregar a palavra na sua íntegra e mostrar que o sistema está quebrado e falido e que nós queremos propagar Cristo, propagar a sua palavra, não queremos seu dinheiro, jamais. Nós queremos somente que você se renda a Cristo e tenha um compromisso de alma com Cristo, uma fé verdadeira, onde esta fé te possa colocar num patamar mais alto para que você possa ser raptado. Esse é o nosso objetivo, propósito e finalidade. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Nós damos boas-vindas a todos aqueles que vão assistir pelo Facebook e aqueles também que assistirão posterior pelo YouTube. Que Deus abençoe a vocês grandemente. Eu sou o pastor Gutenberg e vamos em frente. Irmão Fabrício, com suas considerações iniciais. Muito bem, pastor Gutenberg, irmão Selva e Grace. Deus abençoe a vocês, boa noite. Também quero cumprimentar aos irmãos que estão nos escutando, nos ouvindo, através do Facebook, do YouTube, posteriormente. Nós temos mais uma oportunidade de compartilhar as bênçãos de Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é um privilégio para nós, como pregador do Evangelho. Tem pessoas que parar e ouvir o que nós temos, né, que é o melhor de Deus para esses dias, que é a mensagem que nos ensina aqui na Bíblia. Isso é um privilégio da nossa parte, eu creio, para os irmãos também, ter isso, poder compartilhar, porque nós não somos egoístas, nós não somos um grupo fechado, não é? Como fosse dono da verdade, jamais, nós não pensamos que somos melhores do que ninguém, mas Deus nos escolheu, Deus nos revelou a palavra, Deus nos revelou a plenitude das Escrituras para os nossos dias, e nós temos privilégio de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Isso estou falando com os que ouvirão, que estão do outro lado, né? Que não conhecem ainda, aqueles que já nos conhecem a mensagem, olha, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Ela é a verdade, porque é Cristo Jesus revelado. Então, muito boa noite. Vamos ser uma bênção para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Selva. Grande shalom a todos meus irmãos. Deus os abençoe, pastor Gutenberg, pastor Fabrício, a cada irmão que assistirá a live. E eu faço das palavras dos irmãos aqui, dos pastores, a minha. Estou muito feliz de estar aqui em meio a esses homens aqui, sabendo que tem outros guerreiros, né, que têm pelejado essa luta, porque o tempo de refinamento, né, é o peneirão de Deus, a cada vez afunilando mais. O caminho é estreito e a promessa é que ele não ia se alargar nos últimos tempos, mas ia estreitar cada vez mais. Então é sempre bom termos amigos, irmãos, por mais que a gente não se conheça ao vivo, mas a gente vê pela maneira que fala, pelo que crê, que nós temos algo em comum, e esse é Senhor Jesus Cristo, o centro, né, da nossa aliança. Somos irmãos, somos filhos do Deus Altíssimo, e estamos aqui para propagar, né, a mensagem, o Evangelho, ajudar quem é que precisa, né, fazer das nossas orações e nossas petições algo para que Deus nos revista cada vez mais com o seu Espírito Santo, para que quando a gente tiver que usar aquele óleo extra, né, aquele óleo na reserva, o qual as virgens prudentes tiveram em suas lamparinas, nós possamos ter esse óleo para poder encontrar o esposo nos ares. Deus abençoe a cada um e tenhamos uma ótima live na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, amém. Louvado seja Deus. Bom, o tema da nossa live hoje é: a política sempre foi uma barreira para o ministério de Cristo e para a igreja. Não só uma barreira na perseguição, mas como também na contaminação. Porque assim, o diabo ele trabalha com três coisas. Ele trabalha com sedução, perseguição e contaminação. Então, a primeira coisa que o diabo usou para tentar derrubar a igreja foi a perseguição. Mas ele não conseguiu derrubar, mesmo colocando os cristãos, através da política, mesmo colocando os cristãos nas arenas dos leões, sendo crucificado, sendo queimado vivo, ele não conseguiu barrar a obra do cristianismo. Então, ele vai e muda a estratégia. Então, ele usa agora a sedução e, por fim, ele usa a contaminação. Ele vai contaminar, entrelaçar aquilo que não presta, infiltrar aquilo que não presta dentro da igreja. E uma das coisas que ele fez, infiltrando hoje, foi a política. Porque no ministério de Cristo, a política sempre foi uma barreira para Jesus, que ele enfrentou na terra. Você sabe que havia um partido político chamado os Herodianos, que se reuniram com os fariseus, e o tema do nosso texto está lá em Marcos, capítulo 12, a partir do 14, ou Mateus, capítulo 22, a partir do 21, eles se reuniram com os fariseus e foram tentar Jesus em alguma palavra, para ver se conseguia pegar ele em alguma palavra. E aí eles chegam logo com um elogio, né? Mestre, sabemos que tu és homem, que não se importa com a aparência dos homens. Então eles chegam com um elogio para depois fazer uma pergunta capciosa para tentar derrubar Jesus. Veja que Jesus não podia responder nem sim e nem não na pergunta que eles fizeram. Então eles chegaram assim: diga para nós, é lícito pagar tributo a César ou não? Então Jesus chega para eles e diz assim: olha, por que me tentais, hipócrita? A coisa que Jesus mais censurou nesta terra foi a hipocrisia. A hipocrisia ele sempre censurou. Porque o profeta lembrando disse assim: um infiel tem mais chance do que um hipócrita. Eu prefiro, se fosse para ser errado, eu preferia ser um infiel do que ser um hipócrita, porque um hipócrita não tem chance em hipótese nenhuma diante de Deus. Não tem chance. Então diz: por que me tentais, hipócrita? Então Jesus não respondeu sim e não respondeu não. Não, ele disse: dai-me uma moeda. De quem é a inscrição e a imagem desta moeda? Eles disseram: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observe só. Se Jesus respondesse sim, ele iria ficar contra a multidão. Porque veja que eles fizeram a pergunta mediante a multidão. Jesus perderia o respeito da multidão, uma vez que os escribas, os fariseus e os mestres da lei não aceitavam que pagasse tributo a César. Eles pagavam para não morrer, mas não aceitavam aquilo em hipótese nenhuma. Eles achavam que o tributo só podia ser pagado a Deus. Eles não gostavam de pagar tributo a César. Então esta foi uma pergunta capciosa para tentar pegar Jesus e fazer ele perder o respeito da multidão. Se Jesus respondesse sim, ele perderia o respeito da multidão, perderia o respeito dos judeus e de muitas pessoas ali. Se Jesus respondesse não, Jesus ficaria contra o imperador e contra os romanos e poderia ser preso ali mesmo pelos soldados romanos que estavam negando o tributo a César. Você sabe que já tem muita gente que foi preso no Brasil por sonegar imposto, né? Sonega o imposto, pode ser preso. Então, se a gente tem que pagar os impostos, tem que pagar os impostos, porque senão se torna escândalo. Você vê que quando eles cobraram o imposto de Jesus, Jesus mandou Pedro ir lá, lançar o anzol, e ao lançar o anzol, ao fisgar o primeiro peixe, veja, na boca dele está uma moeda. Então você pega essa moeda e paga o imposto por mim e por você. Mas por que Jesus fez isto? Para que não se escandalizasse. Então veja só. Qual o exemplo prático que eu dou disso aqui? Observe só. Que o irmão Fabrício, se ele não pagar a conta de água dele hoje, é um escândalo. Observe, que se diz assim, a conta de água de Fabrício foi cortada porque ele não pagou. Peraí, um pastor não pagar a conta de água. Mas quem canalizou esta água para você, Fabrício? Foi os Césares, foi o poder político que canalizou. Então você vai e paga seu imposto, dando a César o que é de César. Agora, quando as coisas se relacionam ao que é de Deus, você nunca pode dar a César. Nunca. Mas o que o diabo fez é assim. Ele inverteu. Vou passar a palavra para vocês para eu não falar muito, para a gente falar, cada um ter mais chance de falar mais
para que todos sejam ouvidos. Então veja, o que o diabo fez? O diabo entrelaçou a coisa. Então o diabo invadiu os Césares em púlpitos de igreja. Você vai ver a igreja Assembleia de Deus Madureira dizendo para Ricardo Nunes assim: esta igreja é sua, este povo é seu. Você vai ver a igreja de Deus, a igreja Assembleia de Deus tradicional, colocando o Pablo Marçal lá no púlpito, dizendo: o ilustre Pablo Marçal está aqui. Então invadindo os púlpitos da igreja. Púlpito é lugar sagrado, não pode ser lugar de Césares, não pode ser lugar de político. Púlpito é lugar para homem de Deus, que foi consagrado a Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, para trazer aquela palavra divina para as pessoas que estão ali. O Espírito Santo, usando aquele homem, traz a palavra para fortalecer, para que nós possamos viver da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por ela que nós vivemos. Então, político sujo, corrupto, imundo, invadindo os púlpitos da igreja. E igreja se tornou local de boca de urna, cabo eleitoral, se tornou lugar de vender rebanho. Não, não e não. O diabo fez, sabe o quê? Contaminou. Agora o diabo fez assim: dai a César o que é de Deus e dai a Deus o que é de César. Então está acontecendo estas coisas hoje no mundo. O diabo infiltrou a política na igreja e a igreja na política. E depois, mais para frente, nós vamos falar. E quando isto entra dentro da igreja por pastores, e quando fazem da própria igreja uma política para barganhar muitas coisas, está errado. E nós estamos aqui para denunciar essa safadeza, essa canalice e essa contaminação que está aí. Irmão Fabrício. Amém. Isso tudo é verdade, irmão. Concordo plenamente com as palavras do senhor aí. E é o que nós temos mais visto, né, no meio religioso, que é uma vergonha. Nós temos ver o que nós temos visto aí no meio religioso, e não somente nos denominacionais, mas até mesmo dentro dos que dizem ser da mensagem. Nós estamos vendo essa política também. Quando a política, imagina só, a política partidária, ela é uma coisa terrível, né? É suja, onde há mentiras, onde há roubo, assassinatos, há muito disso, há mentira nem se fala. Para ganhar uma campanha eleitoral, você vê que eles passam 4 anos lá, não fazem nada pelo povo. Mas quando aparece a campanha, eles aparecem na porta pedindo voto e isso tudo. Eu ando muito por aqui e sei que é assim, na zona rural, na zona urbana. Esse período é um período tão difícil que deve estar trabalhando. Mas, irmão, olhando para esse lado natural, né, mas trazendo para o lado da igreja, aí é pior. Porque se a política partidária é nojenta, podre, imagina a política religiosa. Essa, irmão Sérgio, é triste. Está nos ouvindo aí? Tá, né? Então, isso aí. Então, a gente chama a atenção para essa política partidária de partidos do mundo, que é suja, mas isso é de porco mesmo, isso é... O que tem um cristão envolvido com isso? Isso não é lugar para um cristão. E eu vi outro dia, vou citar isso aqui, mas já vi outro dia, que se diz da mensagem, uma entre aspas, irmã de um determinado grupo daqui, um ismo desse aqui, que tem aí, que não crê mais no sangue de Jesus Cristo, dizendo assim: eu não sou mais fulana, meu nome chamou o nome do candidato. Meu Deus do céu, disse, meu Deus. E sabe o que acontece? Sabe por que ela faz isso? Porque o pastor é político. Porque o camarada gosta de política. E eu digo ao senhor, né, nessa campanha passada para presidente, eu digo nós, porque foi a maioria, né, um político se apoderou do discurso dos evangélicos, porque ele não é evangélico, mas se apoderou do discurso evangélico, pró-vida, contra o aborto, aquela coisa toda e tal, e ele se apoderou da questão da ideologia evangélica, e aí, tipo, os evangélicos elegeram esse homem, mas, gente, os pastores fizeram uma palhaçada tão grande, pediram voto nos púlpitos para esse homem, e aquela coisa toda. Nós vimos a igreja, o papel dela não é pregar o evangelho. E de pregar o evangelho, não é ir de fazer partido político, porque até partido político já tem, né, irmão? Tem um partido chamado DC, acho que é DC, Partido do Crente, do Cristão, acho que é DC, não estou equivocado, mas tem um partido cristão dentro da política, se diz cristão entre aspas, porque... É o PSDC, Partido Democrata Cristão. É isso aí mesmo, o PDC, né? Então, é uma vergonha porque... Oi?
Você vê como é que é onde chegaram. Mas você, irmão, Selvo, será que a gente vai ver um partido da mensagem no Congresso? Será que demora? Não demora muito, não. Não demora, se Deus dá 20 anos, vai ter crente da mensagem, como já tem, viu? Vocês não viram, não, um vídeo que um deputado, não sei se é de Rondônia, é do Acre, é do Norte, com a mensagem passando para o candidato lá. Mas, rapaz, como é que pode? Querendo sujar a mensagem dessa maneira. Eu disse, meu Deus, tá vendo o que é? Aquele homem não quer nada com a mensagem, ele tá ali para querer os votos do povo da mensagem. Mas, irmão, eu vejo isso e me entristeço muito, porque nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos ensinou isso. Pelo contrário, sempre a igreja foi perseguida pela política. A gente vai ver a história da igreja, os irmãos primitivos, nunca eles foram de acordo com a questão da política do dia, né? Que eram os imperadores ali em Israel, e em todos os lugares era Roma que estava dominando. Quando foi que a igreja teve que se fazer política para poder ter liberdade? Quando eles fizeram isso, foi lá em Constantino, lá nos concílios, e a maioria se denominou. A maioria foi enlaçada pelo diabo ali com aquela ideia de Constantino. Olha onde a política levou os crentes a morrerem. Se deixar a política entrar dentro da igreja, tanto a natural quanto a espiritual, a igreja morre. E aí, falando da igreja, vamos falar da política dentro da igreja também, que isso é também uma miséria. Pior ainda. Se a política partidária é suja e podre, a política religiosa ainda é pior. Imagina quantas vezes é pior. Porque aí elas fazem em nome de Deus, fazem em nome de dar cargo a um, dar cargo a outro, que também é uma política miserável. Então, quero ouvir o irmão Selvo agora, né, pastor Gutenberg? Porque depois vamos voltar. Amém. Depois. Irmão Selvo. Shalom, Deus abençoe. Então, eu me lembro, assim, irmãos, naquela época ali que o candidato Bolsonaro estava querendo se candidatar a presidente do Brasil, né? Eu me lembro que eu fiquei apavorado porque eu vi que a política, o conceito partidário do homem começou a entrar dentro das igrejas da mensagem. Eu acompanhei isso de perto. Eu vi pastores da mensagem e aí eu comecei a observar o nível de manipulação que esses homens têm no púlpito. Porque eles não falavam abertamente, vocês têm que votar no Bolsonaro. Mas eles falavam assim, vocês que vão votar, irmão, vocês sabem, tem um partido que é contra tudo, e aí começa a falar os conceitos do comunismo, né? Então, se um é conservadorismo e o outro é comunista, entendeu? Logicamente ele está pedindo voto para o outro candidato, o Bolsonaro. Aí eu fiquei observando, fiquei pensando assim, né? Eu até falei para minha esposa, eu disse, não vê, a gente sabe que o diabo vai tentar enganar todo mundo no período da grande tribulação. Eu vi que foi uma amostra, irmão. Eu vi que foi uma amostra, porque o diabo ele não vai falar, não vai botar uma faca no teu pescoço e vai fazer você querer negar as coisas. Ele vai tentar fazer uma aliança contigo, entendeu? Ele não vai vir com a ideologia comunista, ele não vai vir com a ideologia progressista. Com que tipo de ideologia tu acha que o diabo vai querer enganar os crentes? É nessa ideologia que se diz conservadora, o conservadorismo. Aí você faz o que Jesus mandou a gente fazer, olhar nos frutos para ver se é de Deus. Se não é de Deus, não pode ser metade de Deus, metade do diabo. Ou é de Deus ou é do diabo. A gente tem que, irmãos, a gente tem que dizer que o que o diabo faz é o diabo que faz, irmãos. A gente não pode ficar na dúvida. A dúvida não é de Deus. Então, se não é de Deus, por quê? Tu olha os frutos do camarada. Camarada que se diz conservador. Casado 3 vezes. A mulher que ele está casado podia ser neta dele, praticamente. Então, ele não casou com ela por causa de caráter. Irmãos, a gente quer dar mensagem, irmãos. Eu fiquei apavorado. A gente quer dar mensagem. Que sabe que o Mombrana falou que quando a política e a religião se mistura, se funde, gera o poder satânico. Por quê? Sabe por que existe o comunismo hoje? O profeta nos diz isso. Por causa que os ditos cristãos, né, na época católicos, todo lugar que eles iam, eles tiravam todo o ouro, toda a riqueza. Eles queriam colocar a sua autoridade em cima das pessoas. Entendeu?
Então, o comunismo, ele cresceu pela dor de ver o seu país ser escravo daqueles ditos cristãos da época. O Mombruna chega a falar, você olha os comunistas, a gente gosta de falar dos comunistas, mas a gente que se diz, aqui nos Estados Unidos, né, evangélico, cristão, a gente que se diz cristão, deixa as nossas mulheres tirar a roupa e sair desfilando aí afora. E lá nesses países comunistas, eles não permitem que a mulher exponha seu corpo. Então, a gente vê que quando a política entra dentro da igreja, a coisa tá feia, irmão, tá feia. Porque, como eu já disse aqui em algumas lives, o catolicismo não pode nos enganar mais. O protestantismo, né, ou os evangélicos, muito menos, são filhos. Com que discurso, irmãos, da mensagem, você acha que o diabo vai conseguir o teu voto, a tua confiança? É justamente porque o diabo, ele é mentiroso, irmão. Ele é o verdadeiro marqueteiro da política, né? Eu sempre falei para minha esposa, uma época que a gente tinha recém-casado e tudo, ela tinha uma amiga e eu pedi para ela cortar a amizade. Falei, para de cortar amizade, corta a amizade com essa amiga. Ela se divorciou, ela se separou e ela estava falando que ser solteira, sair do casamento é a coisa mais linda do mundo. Então o diabo é esse marqueteiro que faz as coisas que parece certa, a coisa mais errada parecer a coisa mais certa, né? O que eu quero dizer com isso? Que ele vem com engano, o discurso do engano, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso voto já foi dado quando a gente decidiu receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, só para terminar esse assunto aí com a minha esposa, essa amiga dela, que era da mensagem, hoje ela está casada a terceira vez, não está mais na mensagem. É notório, a gente viu ela esses dias, é notório que ela não está bem, ela mesma nos disse que não estava bem. Então, a gente tem que ter a visão da águia para ver o resultado lá na frente. A gente, se desse o nosso voto para um político, irmão, a gente está dizendo mais ou menos assim para Deus. Deus, caso o Senhor fale, a gente vai colocar alguém que pode fazer alguma coisa por nós. Mas Deus, é impossível que ele fale, irmãos. É impossível que ele fale. Deus quer total confiança nele e na palavra dele. Porque, irmão, a hora que apertar, a hora que a coisa começar a ficar difícil aqui na Terra, realmente, para nós cristãos da mensagem, ele prometeu, e essa promessa não vai falhar, de nos tirar dessa terra aqui. Tu não vai poder recorrer ao... Tá, mas o senhor não tinha falado, seu Bolsonaro, seu Lula, seu Trump, seu Biden, que vocês fariam isso por nós? Eles não vão fazer nada por ti, irmão. Eles não têm aquilo que nós precisamos, que é o poder para o rápido. Sabe onde é que está o poder para o rápido? Nas mensagens. A nossa esperança, o próprio apóstolo Paulo fala assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavra? Da vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança tem que estar nisso agora, focado nisso, não em política. Não perca tempo em política, meus irmãos. A política é uma sujeira total. Ninguém fala a verdade. E se tem alguém honesto ali, vai se corromper ou ele vai ficar engessado ali dentro. Coisa que o homem faz nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Muito bem. Deixa eu só lembrar aqui para as pessoas, porque Jesus disse assim, dá-me uma moeda. Toda vez que um imperador dominava uma região, ele cunhava na moeda daquele local a sua imagem, e ali ele colocava assim, colocava Pontífice Maximus, ou seja, na época era Tibério, que era o imperador onde Jesus estava. Então ali estava assim, escrito assim, Tibério Pontífice Maximus. Quer dizer o seguinte, Tibério, sumo sacerdote de Roma. Então ele dominava. Então ele cunhava na moeda ali a imagem dele, e isso aqui, Pontífice Maximus, sumo sacerdote de Roma. Por que eles faziam isso? Para mostrar a sua autoridade e que a imagem que estava naquela moeda mostrava que aquele homem dominava aquilo. Então Jesus estava dizendo assim, devolva a César o que é de César, e o que é de Deus, você dá a Deus. Então é o seguinte, o que Jesus está dizendo para nós assim, por que trouxeram isso para a política hoje? Já vi pessoas que chegam para mim e dizem assim, Gutenberg, tu não vai votar não? Eu disse, eu não vou votar porque eu não tenho nenhum representante que me represente na minha cidade, nem vereador e nem prefeito. Então para que eu vou votar?
Aí ele diz, não, a Bíblia não diz, dai a César o que é de César. E o que isso tem a ver com a política de hoje? O que isso tem a ver com a política de hoje? Se eu for te explicar o que é dai a César, o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, eu vou gastar tempo. Mas se você quiser saber, eu te explico como é que é isso aqui. Não tem nada a ver com essa política hoje, dessa sujeira que nós estamos vendo aí. Então Jesus está dizendo, ó, devolva a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vai entender o seguinte, ó. O profeta lembrando, ele disse pra gente assim, ó, existem 3 nações que nos legaram grandes coisas. Ele diz, uma foi Israel, os hebreus, que nos legaram a verdadeira fé cristã, a verdadeira crença em um único Deus. O outro foi o Império Grego, que quando os gregos entraram para dominaram o mundo, eles colocaram a sua língua em todos aqueles territórios, uma vez que o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque quase toda aquela região por onde Paulo passou, as pessoas sabiam falar grego. Porque eles colocaram a sua língua para funcionar nas regiões em que eles dominaram. Então o grego era a língua universal. Hoje a linguagem universal é o inglês. Mas o grego era a língua universal daquela época. Ele legou uma língua para que o evangelho fosse espalhado. E aí você tem Roma também, que legou outra coisa boa. O profeta disse que foi as estradas. Eles fizeram estradas. Uma vez que o acesso era por mar, então quando eles fizeram as estradas, eles alargaram. Ou seja, eles fizeram com que o evangelho se expandisse melhor. Através disto, dos próprios Césares fazendo as estradas que nós temos aí são feitas pelos Césares. Mas nós pagamos os tributos para que o César faça. Vocês estão entendendo? Nós pagamos os tributos, pagamos os impostos. Então, se eu tenho a energia na minha casa agora, que hoje você está com ela, essa energia foi trazida para o nosso lar. Então nós pagamos a nossa energia. Se aí o irmão Fabrício, o irmão Sélvio, tem que pagar a sua energia, porque chegar e dizer assim, mas rapaz, o pastor Fabrício, cortaram a energia dele porque ele não pagou. Peraí, dê a César o que é de César. Essa é a sua parte que tem que dar. Dê a César o que é de César. Pague seus impostos. Viva como um cidadão. Que o profeta lembrando disse assim, olha, se você for um verdadeiro cidadão terreno, você é um cidadão celestial. Ou seja, um verdadeiro cidadão celestial, ele trabalha corretamente de forma terrena também. E um verdadeiro cidadão terreno que nasceu de novo, é um cidadão celestial que nasceu de novo, ele será um verdadeiro cidadão terreno. Porque os 4 evangelhos nos ensinam Cristo, não custa nada eu repetir isso aqui, eu já repeti isso várias vezes, os 4 evangelhos nos mostra Cristo, a redenção, a remissão dos pecados através do sangue. O livro de Atos nos mostra como receber o Espírito Santo. E as cartas de Paulo nos mostram uma conduta no dia a dia. Uma conduta de quem recebeu Cristo, o Calvário, se arrependeu. Uma conduta de quem está cheio do Espírito Santo e agora vai praticar as coisas corretas. Então Paulo vai falar do marido e da mulher, vai falar do patrão e do empregado, vai falar de viúvas, de jovens, vai falar de tudo isso. Coisas do dia a dia. Que esta sua conduta do dia a dia deve ser uma conduta que condiz com um homem que recebeu o Espírito Santo. A sua conduta vai ser correta. Agora, o que eles fizeram? Pegaram isso aí e trouxeram, infiltraram a política dentro da igreja e agora estão dando aquilo que é de Deus a César. Vamos colocar aqui um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia. Olha, eles viviam da água da Babilônia, se alimentavam da comida da Babilônia, trabalhavam na Babilônia, eram servos de Nabucodonosor. Era certo, tá tudo ok. Irmão Fabrício trabalha na Energisa, faz as coisas corretas, tá tudo ok. Mas quando Nabucodonosor quis que Sadraque, Mesaque e Abednego desse a César o que é de Deus, aí a coisa mudou, aí você tem que resistir. Aí você tem que resistir. Não pode deixar. Ou fazer uma estátua e todo mundo vai se prostrar e vai adorar. A estátua de Daniel, vou fazer a estátua de Daniel, porque Daniel é o meu Deus mesmo agora, eu vou fazer a estátua dele. Sabe? Nabucodonosor está do mesmo jeito de muitos crentes da mensagem, fazendo de William Branham Deus. A loucura. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem 3 aqui agora, não faz isto. Amém. Faz a coisa correta. Adorar somente a Deus. Nem que fosse a estátua de Daniel. Não. É a foto de William Branham, vou adorar? Não. Eu adoro somente a Cristo. Reconheço ele como profeta na qualidade de profeta. Mas o meu Senhor e Deus é Jesus Cristo. Amém.
Vou fazer a estátua e todo mundo vai se prostrar. Aí houve 3 ali que dizem, a gente não prostra não. Aí a gente resiste. Ah, mas eu lanço vocês na fornalha. Lança? Pode lançar. Vamos ver se o Deus de vocês vai livrar. Quanto a isso, nós não temos de que responder a ti. Se ele não livrar, nós vamos para a eternidade. E se ele livrar, amém, graças a Deus. Então, o seguinte, só para passar para você agora. Quando se refere às coisas que é de Deus, eu não devo se submeter aos Césares e a ninguém, gente. Aqui é só de Deus. Isto aqui é de Deus. Esta igreja é de Deus. É adoração a Deus. Aqui não entra político, aqui não entra sujeira, aqui não entra imundícia. Aqui só entra as coisas de Deus. Eu dou a Deus o que é de Deus. Amém. E vou cumprir meus deveres como cidadão dessa terra, sim. Mas quando se relaciona com as coisas de Deus, somente a Deus. Irmão Fabrício. Um comentário aí que eu escuto desses religiosos, né, que querem dizer que a política tem que ter cristão envolvido na política. Eles dizem, não, o cristão não se envolve com a política. Não tem como um cristão ser prefeito, ser vereador. Aí eles dizem, não, mas você tem que falar de religião, tem que falar de política agora, se envolver com a política, para que amanhã você possa falar de Deus. Isso olha o argumento dele. Olha o argumento deles. Quer dizer que eu vou me sujar, vou me fazer mentiroso hoje, vou negar Cristo hoje, para poder amanhã eu vou poder falar de Deus. Vocês já escutaram isso, eu também escuto isso. Não, crente, fala de José, exemplo de governador, tal. Meu Deus do céu, não. É totalmente diferente. Esse sistema... É claro que a gente é absolutamente contrário ao comunismo, né? O comunismo é do diabo. A gente sabe que esse comunismo aí é os cães que tocaram fogo na Babilônia, né? Mas será um instrumento nas mãos de Deus para destruir a velha Babilônia. A gente sabe disso. Agora pior ainda é esse tipo de evangelho que vem, esses evangélicos denominacionais, isso engloba muitos, né? Se querer passar por homem de Deus para poder ganhar meu voto. E muita gente eles receberam, assim, não vou dizer que não tem votado, mas eu sabia onde isso ia parar. Eu disse, olha, isso vai parar naquela questão que o profeta falou, que esse povo vai vir para enganar, vai vir para poder, eles vão enganar sim o povo, vai vir para resolver os problemas, as guerras, sabe? O comunismo é uma desgraça, isso partido é uma desgraça, é partido das trevas mesmo. As siglas já está bem declarado, o que eles são, não tem nada de trabalhador, é das trevas mesmo. Mas as ideologias são terríveis. Mas aí agora, para poder pegar o crente, né? Os crentes eles vieram com esse argumento que tudo olha, tanto faz essa direita quanto essa esquerda, é tudo engano, não tem nada, é tudo sujeira. Uma direita, a esquerda, é tudo diabo. Isso é tudo obra do inimigo. Tanto direita, esquerda, que tem na política aí, tudo é farinha do mesmo saco. A gente sabe disso. Agora os pastores, que se dizem homens espirituais, gente. Olha, eu nunca tinha visto na mensagem mesmo, visto na Bíblia, não. Eu passei de várias políticas, vários processos políticos já, de pessoas, né, de candidatura. Eu estou com 40 anos, desde 18 anos, que eu me entendo de ter que votar e tudo, mas eu nunca tinha visto a igreja se envolver com tanta política. E agora também, de prefeito também. Né? Agora de prefeito também. E não sai mais isso, não. Viu? Não sai mais isso, não, porque os homens, a maioria se tornam religiosos, né? Crente jamais, mas a maioria inclinada para essa questão de religião, a maioria estão dentro das igrejas. É claro que também é vergonhoso, a gente tem que tomar equilíbrio, crente também dá voto em comunista. Vamos concordar aqui também, se você não quer votar, né, que é errado, eu queria que você está certo, professor Gutenberg. Vamos nem lá, e acabou. Agora um cristão também defender comunismo, que aí é uma aberração também. É uma tristeza alguém que dá um voto a um comunista, a um partido que... É claro que a gente sabe, né, que nós estamos equilibrando a coisa aqui, né? Que daqui a pouco eles são comunistas. Daqui a pouco nós vamos dizer, não, eles são comunistas, eles querem o voto para o outro lado. Jamais. Isso aqui nós vamos colocar as coisas em panos limpos mesmo, para dizer, não, a gente está contra isso, porque a Bíblia é contra. Cristo não está a favor de nenhum lado nem o outro, muito menos. Nós temos um reino. Esse sistema democrático, de democracia, é um problema, essa república, né? É podre. Essa república que nós temos aí, um bando de vagabundo, 500 e tantos deputados, não sei quantos senadores, vereadores, e prefeitos, não sei quantos, 5 mil, tantos, 5... Olha o tanto que o povo gasta dinheiro com isso, irmão. Olha o tanto que saqueiam a população e o povo está precisando de ajuda, mas é tudo uma desgraça completa, é roubo de todos os lados. Não faz-se uma obra no Brasil se não tiver roubo, não tiver uma laranja. Meu Deus, esse sistema de república realmente acabou com o Brasil. Não que não tivesse problema também na monarquia, né? Da ditadura muito pior, também a corrupção era terrível, essa questão de... É claro que
como a democracia, nesse tipo de república, seria muito bonito, mas não funciona. Né? A questão de eleger, o poder emana do povo, né? O poder emana do povo, o povo tem direito de escolher. Mas o que é que o povo vai escolher para governar? O que é que tem se oferecendo aí? Me diga aí um que é limpo. Se é limpo, é porque não se envolveu. Quando chega lá, imagina um crente. Né? Imagina eu vou me candidatar para vereador, porque é que nem o seu Monselvo disse. Dizendo assim, não, se o senhor não fosse o que disse, não foi Monselvo. Disse, não, é porque Deus não dá, se eu não der conta, assim, eu tenho um vereador aqui para me conseguir um emprego, um salário para minha família, para minha filha. Não, gente, esses acordos nós não fazemos acordo com o diabo. Eu vender meu voto, não vou vender, jamais. Então, não vou mentir. Eu não vou votar num candidato, não, me dá aí R$200, R$300 aí que eu voto em você. Não, jamais o cristão faz isso também, jamais. Porque isso também é vergonhoso. Não, chega lá falando no púlpito, ei, aqui é o fulano de tal, ele é evangélico, vamos dar um voto a ele aqui, que ele vai ajudar o projeto da igreja. Que tal, pastor Gutenberg? Nós convidar aqui. Ei, meu amigo. Meu amigo, e tem muitos deles disso, irmão. A maioria se constrói templo ainda nacionais através disso. Eles dão tijolo, bloco, telha aí. E vendo o voto do povo, né, uma boiada, o hall eleitoral para o candidato. É uma vergonha, gente. Mas vejam onde eles chegaram. Veja a miséria que estão atolados. Esse grupo denominacional e esse grupo dentro da mensagem também. Atolados até o pescoço em podridão. E aí, já tão podre mesmo, o que é se sujar mais ainda? O sujo sendo mais sujo, o ímpio sendo mais ímpio. Agora o cristão sendo mais santo, mais justo, como diz a Bíblia. Então, nós estamos alertando as pessoas, né? Até servindo aqui de ajuda para a justiça eleitoral, né? Porque a justiça eleitoral diz, não venda seu voto. Realmente não venda seu voto. Sabe? Não falar, não seja corrupto. Porque como é que alguém vai votar se corrompe? Porque a própria ditado diz, o povo tem o que merece. Se nós temos um governo corrupto na presidência, é porque o povo é corrupto, pastor Gutenberg. Se nós temos um pastor corrupto dentro do púlpito que se vende, é porque a igreja é corrupta. Isso aí não tem como falhar. Pode ver. Se a nação está como está, é porque o povo, a maioria, se corromperam. Se vende por qualquer porcaria. Depois está tudo vendido, não pode cobrar dos candidatos. Vai cobrar o quê? Ele vai chegar, não, eu já comprei teu voto. Você vai falar, você tem que ficar caladinho. Do mesmo jeito tem uma igreja corrupta. Uma igreja que aceita um pastor mercenário no púlpito, um pastor casado 3, 4 vezes no púlpito, e diz que é entre ela e o pastor e a igreja. É porque ela é corrupta, ela aceita aquilo. Aquilo é que está dentro do coração deles. Concorda comigo? Amém. Amém. Irmão Selvo. O que a Bíblia nos ensina, né? O pastor Gutenberg já deu uma explanada nisso, é a gente se sujeitar às autoridades, né? Dar a César o que é de César, até o momento que não atinja o teu cristianismo, né? Então, se, por exemplo, nós pegamos ali na época da igreja primitiva, ali, quase que 1000 anos, né, de eras negras ali, onde a política e a religião estavam envolvidas ativamente para perseguir os cristãos. E muitos selaram o testemunho com a própria vida. Então, o que eu vejo, assim, o que nós precisamos, né, meus irmãos, é ser um cristão, né? O pastor Gutenberg pregou esses dias aí, eu até fiz um corte, coloquei no meu canal, aonde mostra ali que o verdadeiro cidadão, imagina se todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo na Terra. Talvez a gente, né, não teria eternidade, né? Talvez Cristo viria, mas seria um lugar muito melhor de se viver, né? Imagina tu poder chegar lá, o pastor Gutenberg, onde o senhor trabalha, e conversar com as pessoas a respeito de Cristo. Imagina, pastor Fabrício, chegar lá onde o senhor trabalha e conversar. Eu estava lendo uma mensagem, o Mombrana falando isso. Seria algo maravilhoso. Verdade. Entendeu? Mas não é a realidade, né? A realidade, e o pastor Gutenberg falou isso aí, eu medito bastante, né, sobre essa situação de Daniel ali, né? Que o Mombrana, na mensagem, se eu não me engano, a Era de Laodiceia, ele fala que a Era Gentílica, né, começou com a adoração ao homem, né, na Babilônia, e vai terminar com o homem santo, porque Daniel era um profeta, e vai terminar essa era com a adoração ao homem santo. Então, eu vejo assim, olha o palco que o diabo armou para tentar fazer
quatro filhos de Deus, vamos colocar assim, né, se prostrar diante de um decreto humano, o que é de César, né? César colocou aquele decreto, ó, toda vez vão ter que se ajoelhar. O diabo fez uma comoção em um país inteiro, entendeu? É como se tá aqui, ó, tá eu, o pastor Gutenberg, o pastor Fabrício, e não é que é um tipo, tá acontecendo isso. A nação inteira, o mundo todo, e aí eu coloco todos os cristãos genuínos, os verdadeiros, nesse meio, o mundo todo tá se comovendo para tentar fazer a gente dobrar o joelho algo que o homem inventou. Uma estátua que representa, vamos dizer, a santidade do nosso Deus. Mas a gente não adora estátua, a gente não adora preceitos humanos, a gente não adora pensamentos humanos, ideologia, seja política, seja religiosa, a gente adora a Deus. E Deus está em sua palavra. E quando Jesus Cristo foi posto diante do diabo ali, ó, ele falou, se tu prostrares, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. O próprio Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Porque Jesus, o Mambrana fala, Jesus sabia que isso aqui um dia vai ser dele. Essa terra um dia, irmão, ela pertence a nós. É nossa herança. Hoje está um poceiro aqui. Mas essa terra aqui é nossa. O sertão da Paraíba aí vai ser do pastor Gutenberg, do pastor Fabrício. Entendeu? Vocês vão governar aquele corpo sobre essa terra. Então eu vejo assim, irmãos, o que o diabo quer é nos iludir, nos enganar. Fazer a gente tirar o foco. Irmão, pelo amor de Deus, meus irmãos, tu vai ficar ali debatendo. Eu vejo o crente da mensagem colocando coisa do Marçal, do Bolsonaro. Eu fico, irmão, vai colocar um parágrafo da mensagem, um versículo bíblico. Vai perder tempo levantando bandeira de homem. Quantas vezes, irmãos? Olha para ti mesmo, irmão. Olha para ti mesmo. Olha a decepção que tu é para ti mesmo, irmão. Tu acha que o outro vai fazer alguma coisa por ti? Se não fosse o sangue do Senhor Jesus Cristo, se não fosse por sua graça, irmão, quem seria nós, irmão? Verdade. O Montana chega a dizer, ó, as falhas que o William Branham comete num dia já seria o bastante para mandar ele para o inferno. Irmão, nós temos coisa melhor, irmão. Nós temos outra coisa para anunciar do que faz o 22, faz o M. A gente tem faz o C, faz o Cristo, irmão. A gente tem a eternidade para apresentar para as pessoas. Saber que se tu crê no Senhor Jesus Cristo, te arrepender e nascer de novo, tu nasce no reino de Cristo e um dia você vai ser governante sobre todas essas coisas. Ah, mas eu não tenho condição. Naquele dia tu vai ter condição. Tá entendendo, irmão? A gente está aqui, o diabo está querendo sempre que a gente fique olhando na horizontal, sempre, né? Eu dizia na época da campanha, eu não sou direita e nem de esquerda. O meu partido é do alto, é de cima. Não é nem para direita nem para esquerda, irmão. O nosso partido está para cima, ó. Isso aí. Olhar para cima. Né? Nós não somos desse mundo, como diz o irmão Branha, né? A nossa cultura não é essa cultura mais aqui. Entendeu? Nós não somos mais brasileiros, irmão. Eu não sou mais brasileiro. A gente é cristão, irmão. Né? A gente é de Cristo. E Cristo não falou para a gente votar no melhor partido, no menos ruim, no conservador. Não, não. Jesus falou assim, ó. Tá vendo esse mundo aqui? É tudo do maligno. É tudo do maligno. E eu vou fazer vocês vencerem nesse mundo do maligno. O diabo foi lá, com as suas mentiras, que todos politicamente, e, numa condição perfeita, fez a humanidade cair. Deus está dando troco para o diabo. Nesse sistema caído, que é o sistema dos homens, Deus está tirando um povo perfeito que vai vencer nessa imperfeição o diabo. E lá, como está em Apocalipse 19, irmão, quando a gente vier em cavalos brancos, os exércitos de Cristo, ele montado no seu cavalo branco, aí, irmão, vai ser o nosso momento, aí vai ser a nossa hora, porque o Mambrana diz, a igreja sobe em Apocalipse 4 e volta em Apocalipse 19. Aí nós vamos voltar com grande estilo, irmão. Aí nós vamos estar com veste diferenciada. Essa veste humana aqui, ó, vai estar revestido da imortalidade. Aí a coisa vai ser outra, meus irmãos. Aí nós vamos governar. Aí eles vão ver no milênio as pessoas, porque um dos motivos que eu acho, eu tenho certeza que o milênio vai ser um período de 1000 anos aqui na Terra. Primeiro, que é para tirar a maldição que nunca viveu 1000 anos aqui na Terra, ninguém, né? Matusalém foi o que mais chegou perto. Mas ainda chegou aos cacos, né? Mas vai ser para mostrar para as pessoas, porque a Bíblia fala que vai ter os remanescentes que vão povoar, as nações que vão povoar, vai ficar uma terça parte, se eu não me engano,
de pessoas na Terra, e essas pessoas vão dizer assim, ó, meu, e a gente perdendo tempo lá com o fulano, com o ciclano, e olha esses camaradas aqui, ó, governando, olha que maravilha, olha que justiça. Não tem crime, não tem roubo, não tem mais nada, tá tudo uma maravilha. Por que que a gente não abriu os olhos quando a gente pôde ter oportunidade e não aceitamos esse Deus que eles aceitaram? Olha lá a cidade que eles estão morando. Olha o corpo que eles têm, porque eles vão padecer. Eles não vão ser eternos que nem nós. Olha o corpo que eles têm. Eles parecem o próprio Deus quando vem falar com nós. Parece loucura, mas está na Bíblia, lê Apocalipse. Veja o Mombrana falando. Nós vamos governar. O próprio apóstolo Paulo fala assim, nós iremos julgar todas as nações e os anjos, irmão. Entendeu? A igreja, eu não sou pastor, né? Mas a igreja, o pastor Gutenberg e o pastor Fabrício pode falar melhor, ela é o julgamento antecipado para nós. Se tem um lugar, meu irmão, que tu pode confiar, é numa verdadeira igreja, uma verdadeira igreja cristã, onde tem um verdadeiro pastor com um verdadeiro chamado. Não recorre a político A, político B, a justiça dos homens, que esses aí não vão te ajudar. É injusto. Hoje, deixa eu só terminar com isso aqui, foi até interessante agora ter falado. Hoje eu estava lá trabalhando e chegou um advogado. Aí ele falou assim, aí ele estava brincando com a moça do caixa assim, ó, que ia bater nela. E aí ela falou assim, se tu me bater, eu vou te denunciar na Lei Maria da Penha. Justiça dos homens, olha só. O advogado falou assim, pois é, tu não pode saber que se eu bater em ti, tu não pode me colocar na Lei Maria da Penha? Aí eu fiquei assim, Ele falou, sim, só é considerado Lei Maria da Penha se for esposa, filha, amante, porque eu tenho que ter um envolvimento emocional para ser categorizado Lei Maria da Penha. Se ela não é nada minha, se eu bato nela, eu só vai ser tido como agressão física. E eu fiquei, poxa vida, até dá brecha para tudo, porque é muito melhor você preso por agressão física por causa do que a Lei Maria da Penha. Tá entendendo como o sistema é do diabo, irmão? Tá vendo que o sistema é do diabo, dá brecha para coitar coisa errada? Infelizmente, irmão, infelizmente é assim. Mas a nossa esperança está no alto. Deus abençoe. Amém. Só para enriquecer mais o conteúdo aí, quando você falou do milênio, quando você falou assim, o milênio, ele é para nós assim, como se fosse 4 coisas importantes. Uma você colocou para viver 1000 anos na Terra, porque nenhum homem chegou a viver um dia, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e nós vamos viver esse dia. Ele vai nos dar essa oportunidade de viver 1000 anos na Terra. A outra coisa é para nós termos paz, porque aqui nós não conseguimos ter paz, por mais que nós lutamos, não conseguimos. Será 1000 anos de paz. Outra coisa é assim, cada um de nós tem um gosto, assim, por exemplo. Eu gosto muito de cachoeira, de árvores, de natureza. Só que eu não posso desfrutar dessas coisas porque já contaminou tudo. Então você tem assim, você tem as melhores cachoeiras que existem ali, mas você vai lá que a podridão tá lá, tá mulher seminua, tá bebida, tá som alto, tá isso e aquilo. Outros gostam do mar, eu gosto muito do mar também. Então a gente não consegue desfrutar de todas essas coisas aqui na Terra, mas Deus vai nos dar 1000 anos para desfrutar disto. E outra coisa também é que nós vamos reinar sobre essa terra, reinar. Haverá um governo de justiça e equidade na Terra. Como não há aqui nessa terra governo de justiça e equidade, então Deus vai ter um governo de justiça e equidade e vai ser no milênio e nós estaremos aí para reinar. Para colocar aqui, nós já estamos com 55 minutos, vou colocar só mais alguns pontos aqui. Quando Nabucodonosor fez aquela estátua de Daniel, porque assim, quando Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, então Nabucodonosor chamou Daniel de Belsazar, né? Bel era o principal deus da Babilônia. Então, Nabucodonosor disse, esse homem só pode ser um deus. Então, Nabucodonosor teve este homem como se fosse o deus dele agora. Então, o que Nabucodonosor disse? Vou fazer uma estátua desse homem. Então, ele fez uma estátua de Daniel, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego eram governadores lá na Babilônia, governadores. E aí o seguinte, ele vou fazer uma estátua e vai adorar, porque esse agora é o meu Deus, esse homem sabe tudo, a sabedoria dele é grande demais, tudo isso. Aí quando fizeram isso, aí Sadraque, Mesaque e Abednego disse, não, essa parte é só para Deus e não pode ser dada a outro. Tem que se entender isto, o que é de Deus, é de Deus. Não importa se vai ficar com raiva, ou se vai se estribuchar, ou se vai doer em alguém, que doa. Mas essa parte é de Deus e eu só dou a Deus. Só dou a Deus e pronto. Então, aí você vê o seguinte, você vê homens firmes,
seguros, que mesmo diante da morte, não negaram. E ficaram com aquilo que Deus disse, adoração somente a Deus. Aí, para finalizar aqui, quando os herodianos se misturaram com os fariseus, se uniram com os fariseus, agora você vê o que é a coisa. Para tentar derrubar Jesus por uma espécie de ódio, interesses pessoais, para tentar derrubar Jesus, eles se uniram, porque os fariseus tinham raiva dos herodianos. Eles eram inimigos. Mas na hora de ficar contra Jesus, contra o verdadeiro, contra a palavra, eles se uniram. Eles se uniram por interesses pessoais. Eu já disse e digo para a minha igreja, não vá defender político, não vá defender homens, porque esses homens hoje estão separados, amanhã eles estão juntos no mesmo conchavo. E eu digo para as pessoas, não vão brigar, não vão discutir, famílias se separam, amigos se separam, ficam intrigados por causa de política. Depois eles estão juntos no mesmo conchavo. Porque o interesse deles não é o povo. Me diga, se o salário de prefeito fosse um salário mínimo, o salário de vereador fosse um salário mínimo, eles queriam isso aí? Eles iam amar o povo e a cidade? Eles iam amar o povo e a cidade, eu estou fazendo isso por amor. Queria nada, gente. Que é por dinheiro, interesse, fins lucrativos, se enriquecer, se banquetear. Aí, então é o seguinte, eles se uniram para tentar derrubar Jesus. Por quê? Quando Jesus disse, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus e os mestres da lei. Porque, gente, eles usavam o poder que tinha para fazer o mal. E outra coisa, e para fazer o mal, para um fariseu fazer o mal a alguém, um escriba ou um saduceu, tinha que ter uma mão política por trás. Se não tivesse, não conseguia. Não conseguia. Tanto é que para eles crucificar Jesus, teve que levar quem? A Pilatos. Depois para Herodes, depois para Pilatos de volta. E gritaram, crucificam. Tinha que ter uma mão política por trás, senão não conseguia. Então muita gente está vivendo assim, como você falou. Tem gente que vai vender seu voto por um saco de cimento, por telha, por isso, por aquilo. Tem gente que fica com uma mão política por trás deles para ver se consegue um emprego, para ver se consegue uma ajuda, alguma coisa. Não, gente, nós não precisamos de mão política nenhuma, nós só precisamos de Cristo. Só precisamos de Cristo e mais nada. E aí o seguinte, só quem pode mudar a mentalidade das pessoas é Cristo. Agora, esse tal aí de São Paulo, aí, esse coach, o tal do Pablo Marçal, diz que vai mudar a mentalidade das pessoas. Isso é uma loucura, gente. Quem vai acreditar num negócio desse? Deus tirou 600 mil homens de Israel e só conseguiu mudar a mentalidade de 2. Tá entendendo? Caíram no deserto, dos que saíram, caíram. Porque eles dizem, sabe o quê? A gente quer voltar para o Egito, para carne, para as toneladas de carne, para o Egito e volta. Não mudou. Mas sinais, prodígios, maravilha, água da rocha, coluna de fogo seguindo, tantos milagres, tantas coisas boas, retaguarda de Deus, tudo Deus fazendo, mas não conseguiram mudar a mentalidade. Só 2. Aí vem um camarada dizendo, eu vou mudar a mentalidade, eu vou fazer todo mundo ser rico, eu vou fazer isso e aquilo. Vai nada, isso vai ser mais um relâmpago que vem aí, isso vai ser, sabe o quê? Mais um que surge e vai cair do cavalo. Porque quando o homem se estriba no seu próprio entendimento, olha, pode ter certeza, é queda na certa. Então, finalizando aqui minhas palavras, já estamos com 1 hora. Irmão Fabrício, você pode falar à vontade, irmão Fabrício, pode falar, irmão Selva, suas considerações finais, pode falar à vontade. Amém, irmão Fabrício. Creio que deu para, né, claro que é um resumo, né, de tudo, né? A gente está vendo isso, mas sempre não esquece do lado espiritual da coisa, da condição da igreja, né, que também está nessa condição. Se nós estamos vendo uma política podre, como já disse já, imagina a política religiosa, gente, que é a mesma maneira que eles fazem. Eles mentem, eles prometem coisas que eles não podem cumprir. E uma coisa que a gente vê, você falou aí que se um candidato ganhasse um salário mínimo, depois de eleito, eu acho que, com certeza, com todas as letras, não teria ninguém, porque eles gastam milhões para se eleger, milhões, uma cidade como Sousa, no mínimo 5 milhões para se candidatar, para se eleger um prefeito, ou 10, a última vez foi 10 milhões que eu fiquei sabendo, ninguém está sabendo por cima, ninguém sabe nem quanto é que é, e uma vergonha pior, falando logo de política, é o tal do fundo eleitoral, pegar o dinheiro do povo para se eleger, um bando de vagabundo, achar dinheiro do povo, e o povo morrendo de fome. Né? E aí
Vamos fazer campanha, marqueteiro com o dinheiro do povo. Mas é corrupção de cima a baixo, gente. Não tem como escapar nada disso, não. Esse sistema é podre. Mas a gente vai trazer para a igreja também, irmão. Pastor Gutenberg, irmão Celso, está na mesma condição, gente. Os pastores se recebessem. Irmão Celso, me diz aí. Se que o pastor fosse só para receber só o salário para pagar as contas dele ali, como o William Brana tinha, você acha que esse povo se candidataria para ser pastor se não tivesse tantos milhões e milhões de dinheiro envolvido, irmão? Era pouco. Era mesmo. Era a mesma condição. É porque eles fazem seus conchavos, eles fazem seus reinos próprios, e aí é milhões. Não quer carro fraco, não. Oh, meu Deus do céu. Um Fiatzinho. Mas eles querem casa, mansão, milhões e milhões de investimento. Quer dizer, é a mesma coisa. E aí mente, trapaceiam, adulteram a palavra, Bíblia não vale nada. Constituição brasileira serve de quê para esses políticos? Serve de quê, Constituição brasileira de 1988? Não serve de nada. É como a Bíblia para esse povo religioso, irmão. Não serve de nada. Serve para o cristão, para o Filho de Deus, um homem de Deus, uma serva de Deus. Serve muito, porque é a palavra do Criador. E outra coisa, a Constituição é coisa do homem. Mas é uma coxa de retalhos também aí tem aí. Ninguém mais sabe o que é Constituição. Ninguém mais sabe, nem olha para isso. Mas ninguém sabe nem. Eu mesmo não sei mais nem. Não tá ver. Eles mudam todo dia. Agora, eles querem também mudar a Bíblia. E até mudam seus compêndios doutrinários. Um dia desses eram mais conservadores. Hoje estão tudo liberal. O pecado entrou. É político na igreja. É pastor, é padre prefeito, é pastor prefeito, pastor deputado, padre prefeito, padre deputado. Vão se converter por causa de incrédulos. E deixa de dar trabalho para o povo, para Deus. Então, irmão, fica nosso aí alerta. Povo da mensagem, povo inteligente, né, irmão Celso? Povo inteligente. Se existe um povo que conhece a Bíblia, é o povo da mensagem. Mas se deixa levar, e aí, meu amigo, o diabo está aí para isso, para roubar mesmo a oportunidade das pessoas terem vida eterna. Creio que haverá novamente. Haverá mais dois. Não quer dizer que seja duas pessoas, não. Haverá mais dois, como Josué e Caleb chegaram. Haverá um grupo ali representado por aqueles homens. Haverá um povo limpo, zeloso, de boas obras, um povo que não se contaminou com a política do mundo, amaldiçoado pelo pecado. Haverá uma noiva pura, haverá um povo preparado. Então, quero agradecer a todos, irmãos. Foi muito bom, mais uma vez, estar com vocês. E um grande shalom a todos, no coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Selvio. Meus irmãos, a gente tem que saber entender que quando o nosso José voltar, a Bíblia diz que quando ele voltar, o deserto florescerá, irmão. Isso aí que vai ser algo maravilhoso. Então a nossa esperança tem que estar em Cristo, irmão. Se a gente se diz cristão, é porque a gente já tem o nosso partido. O Mombrana disse, eu já dei meu voto uma vez e foi para o Senhor Jesus Cristo. Amém. E esse aí, irmão, vai ser o único que não vai nos decepcionar jamais. Pura verdade. Apesar de estarmos passando por leves, tribulações, momentâneas tribulações aqui desse lado, cada um com as suas dores, cada um com as suas cicatrizes, mas a verdade, a gente tem que ter aquele sentimento daquela senhora, o Titanic, é o mundo que está afundando, e aí naquele momento de grande tribulação, aí o povo quer se lembrar de Deus, quer cantar louvores a Deus, e lá estava uma senhora tranquila, e aí passou alguém, a senhora está tão tranquila, tu não está vendo que o barco está afundando, o navio está afundando? Ela disse, olha, está vendo lá aquelas luzes lá? Aí sim, estou vendo. Eu tenho uma filha que estava me esperando lá eu chegar. Mas se eu não conseguir chegar lá, eu tenho outra que está me esperando lá no céu. Então, irmão, como o próprio apóstolo Paulo diz, viver é Cristo, não é partido político, não é ideologia política, e morrer, Paulo considerava como lucro. Quando ele sabia que ele ia ser decapitado, ele falou, morte, onde é que está o teu aguilhão? Entendeu? A morte foi envergonhada. Um crente não morre. Ele dorme, Como o Mombrana diz, a morte para um crente é um veículo, é uma carruagem que leva para o seu Criador. A morte para um cristão, verdadeiro e genuíno cristão, é um beijo de boa noite. Então é isso, meus irmãos. Tenha sua esperança, tenha sua fé,
todo o teu amor voltado à palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um grande shalom a todos. Deus os abençoe. E se Deus não voltar até lá, nós nos veremos aí na próxima sexta-feira, se assim o nosso Senhor Salvador quiser. Deus abençoe. Amém, amém. Só concluindo aqui, o irmão Brando disse para nós, né, que política é baixeza e política é do diabo. Então, nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou Daniel, nós não adoramos William Branham. Verdade. Eles adoraram o Deus de Daniel. Nós adoramos o Deus de William Branham, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora sabemos com a sabedoria que Daniel tinha, fez grandes coisas ali na Babilônia. A sabedoria que William Branham tinha nos ensinou como devemos se comportar, e principalmente diante da política, porque é baixeza e é do diabo. Já está dizendo, se é do diabo não presta. Se é do diabo não presta. É do diabo e é baixeza, não presta. Aí por último aqui, nós vimos o César passando para o lado do César. O César que eu estou falando, vocês sabem, né? O César de João Pessoa, dizendo, se você vai voltar numa vereadora, eu só peço que você ore. Ora, se fosse um homem que tivesse com a palavra de Deus, dizia, sabe o quê? Sabe o que quer dizer? Dizia assim, não, o lugar de uma mulher não é sendo vereadora. Se tivesse com a mensagem do profeta, iria dizer o que o William Branham disse. Sabe o que foi que o William Branham disse? Mulheres, voltem para o seu lar. Precisamos que elas estejam no lar. E uma mulher fora da cozinha está fora da vontade de Deus. Se estivesse pregando a mensagem, se estivesse pregando a Bíblia, colocaria a mulher na sua verdadeira posição e nunca indicaria uma pessoa a dizer assim, ore, somente ore. Parece um show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse, viu? Mas vamos embora. Terminamos aqui, concluímos. É isso? Que show da Xuxa é esse, viu? Então, terminamos aqui, concluímos. Que Deus abençoe grandemente a todos. Que César é esse, meu Pai eterno? Saiu do padrão, saiu da Bíblia, saiu da mensagem. Vamos lá. Show da Xuxa. Amém. Deus abençoe a todos. E um forte abraço a todos. E até a próxima live, se assim o Criador nos permitir. Um shalom a todos. Shalom, Deus abençoe. Amém, shalom.